Estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Tudo sobre Assessoria. Ainda estou definindo o nome, então se vocês tiverem uma sugestão de um nome para a gente trazer aqui melhor do que Tudo sobre Assessoria, simplesmente me mandem ideias, por favor. Neste primeiro episódio, eu estou com um convidado super especial e a gente vai falar de um tema que vocês vão gostar muito também, vou falar logo do tema, que é Cold Call. Então, eu sei que muito assessor, quando está começando na carreira, tem muita dificuldade em fazer cold call, às vezes faz, não sabe se vai ter resultado, daí por diante. Então, a gente vai trazer esse tema hoje com alguém que teve muito resultado com isso, para mostrar que é sim possível, apesar de os tempos, né, terem mudado. E o nosso convidado, vou trazer ele aqui para a gente começar, é o Thiago Miziara. Boa noite, Thiago, tudo bem? Oi, boa noite, Ana. Tudo bem, e você? Tudo certo também. Obrigada, né, antes de tudo, por ter aceitado participar. Acho que vai ser muito válido, assim, para todos os assessores que estiverem aqui ouvindo a gente e assistindo a gente, né, para quem estiver vendo pelo YouTube. Obrigada de verdade. Imagina, que é isso. Eu que agradeço a oportunidade de ajudar e falar um pouquinho aí da minha carreira e da minha trajetória para ajudar outros assessores que estão começando na Com carreira. certeza. Vai ser uma inspiração. Então, Thiago, se você quiser começar, né, me contando um pouquinho mais de quem é o Thiago, em que escritório que você está hoje, conta aí um pouquinho mais pra gente. Não, vamos lá. Bom, o Thiago tem 34 anos, né? Eu moro em São Paulo, sou casado. Eu trabalho como assessor aí já faz 7 anos, né? Mas com assessoria de investimentos há um pouco mais de 10 anos, mas cheguei a fazer faculdade de odontologia até, Ah, depois é? saí, não gostei. Na época eu me interessei para o mercado financeiro e acabei saindo e me formando economista e logo no começo da faculdade já trabalhando aí no mercado financeiro, né? Enfim, sou uma pessoa que gosta de estudar bastante, adoro o mercado financeiro, adoro acompanhar o mercado, né? E já estou bastante tempo aí na profissão como assessor, né? Há 7 anos você tá? Já estou há 7 anos. Eu comecei carreira como estagiário numa pequena empresa que chamava All Invest, né? Uma empresa de consultoria, é, mas que não estava muito ligada à parte de assessoria. Depois eu fui trabalhar na própria XP, até na primeira mesa de investimentos aqui da XP em São Paulo, isso há 10 anos atrás, né? A XP já era muito grande, mas não tão grande assim, mas já era a maior corretora, né? Mas ainda estava iniciando, né? E depois eu tive passagem por outras instituições financeiras, trabalhei numa outra corretora que é a Gradual, que hoje não existe mais, também como assessor de investimento, mas até atendendo um cliente com perfil mais private, né? Na XP eu atendi um cliente mais varejo, né? E tive uma passagem aí de quase 3 anos na corretora do Santander, na mesa de operações deles, operando ações para pessoa física. E faz Legal. tempo que eu saí do Santander, né? Para voltar a atender o meu cliente na XP, como assessor de investimento independente, né? Na época eu trabalhava na própria matriz da XP, né? Como funcionário, né? E estou aí desde então, né? Então, Nossa, há mais de sete anos 7 para o anos. mercado, 7 anos para o mercado de assessoria, corretora, etc., é muita coisa, né? Ainda mais atualmente, assim, a maior parte dos assessores ali tem 1, 2, 3 anos, então com certeza você passou por muita coisa. E hoje você está em que escritório? Hoje, enfim, eu quando comecei a trabalhar na XP como agente autônomo, eu já iniciei na Critério Investimentos, que é o escritório que eu estou hoje. Enfim, uma história também super legal, né? Tanto pessoal, mas também institucional, né? Então, o escritório começou aí com patrimônio de 30, 40 milhões de reais sobre gestão. Hoje a gente está alcançando aí mais de 8,5 bi dentro da XP, né? Eu entrei um pouco depois do escritório ter sido fundado, né? Que foi fundado em 2014. Eu entrei em 2016, né? Uhum. É,
Enfim, história super legal, né? Então, a gente, num escritório muito pequenininho, 3, 4 pessoas, né? E a gente, junto com a XP, foi crescendo bastante aí nos últimos anos, né? A Criteria chegou a entrar no G20, né? Que são os maiores escritórios da XP, que acaba sendo um seleto grupo, né? E hoje a E, Critéria enfim, está em que, desculpa te interromper, tá em que cidades? Eu sei que tem em Maringá, tem em São Paulo, tem em outros lugares também? sim, a matriz nossa fica aqui em São Paulo, né? Mas a gente tem escritório no Rio de Janeiro, em Manaus, Campinas, tem Curitiba, Maringá, e a gente deve abrir também escritório em 2 capitais agora, né? Então, a gente está pretendendo fazer uma expansão agora mais para o sul-sudeste também, tá? Hoje é um grande grupo, assim, a gente iniciou com a parte de investimentos, né? É, que é o nosso DNA, né? Mas hoje Critério é um grande grupo financeiro, né? A gente tem várias empresas dentro do grupo, né? Como a Critéria Seguros, né? Que atende nossos clientes em seguro de vida, faz todo o trabalho também de planejamento sucessório, patrimonial. A gente tem uma área de câmbio também, né? Para atender cliente tanto pessoa jurídica como pessoa física, né? A gente tem uma área de M&A também, que é a Criteria Solutions, né, que trabalha com a parte de fusão, aquisição, emissão de dívida, faz trabalho de valuation também. Então, hoje acaba sendo um grupo financeiro, né, mas é claro que o DNA começou com a parte de investimento, que é por enquanto, o grande foco, né, mas tem hoje várias empresas aí do grupo para atender de uma forma 360 graus os clientes, né, tanto pessoa física como jurídica, né? E a gente hoje assessora mais de 3 mil clientes, tem mais de 250 pessoas, colaboradores, né? Desses, uns 140 são assessores de investimentos, né? O restante são pessoas que trabalham para a empresa, né? Enfim, uma história de muito sucesso, né? Então, temos um dos maiores NPS aí do grupo da XP, que é 93.1, né? Que demonstra a satisfação do nosso atendimento junto com o cliente, né? Então, uma história bem legal aí Bem também do legal. escritório. Pô, total. Na verdade, eu te perguntei, né, de qual escritório você é, mas na verdade eu já sabia, até porque hoje a gente estava conversando sobre isso antes, né? 3 dos meus mentorados hoje são da Critéria, e todos falam muito bem do escritório, então quanto a isso, eu posso reforçar, até parece que estou fazendo propaganda aqui, mas eu não estou, porque realmente em questão de estrutura, eu sei que você tem uma estrutura muito grande e isso ajuda muito o assessor, né? Quando a gente tem uma estrutura grande por trás, que tipo, você não precisa ficar se preocupando em você correr atrás da operação e etc. Então, você tem alguém para te ajudar, isso faz muita diferença Não, no dia a dia, exatamente. Acho que principalmente. principalmente para o assessor que está começando agora na carreira, né? Que não sabe como que funciona a profissão, né? Claro que você está muito para ajudar nesse quesito, né? Mas precisa ter uma estrutura aí super robusta para ajudar um assessor como eu, que já tenho muita experiência, mas também um assessor que, principalmente, que tá começando, né? Sim, e ajuda, na verdade, é diferente, né? Porque quando você tem lá uma mesa de câmbio boa que vai te resolver muito problema operacional, que às vezes você fica gastando energia, então tem alguém para te ajudar, ou outras frentes, pô, um especialista de seguros bom que vai te dar um direcionamento legal. Então, assim, estrutura faz muito sentido. Super legal, assim, ouvir as duas histórias. Até eu queria ouvir um pouquinho mais de ti, assim, entrando na tua história, né? Acho que o nosso tema principal, até para gente começar a falar sobre isso, essa questão de cold call. Quando me falaram da tua história, eu falei, nossa, preciso falar com esse cara, porque ele deve ter muita coisa para compartilhar legal. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nesse tema, assim, você me falou que passou por vários lugares, né? Você não tinha, talvez, clientes de outros lugares que você pudesse trazer, ou teu network não era tão bom. Por que você acabou indo para o cold call? Tá. Não, uma boa pergunta. Como eu já tinha trabalhado em algumas instituições financeiras, eu já tinha uma carteira de clientes, mas era uma carteira de clientes não muito relevante, né? Hoje não deve representar 5% da minha carteira de clientes, os clientes que eu já atendia em outras instituições, né? E por conta disso, né, quando eu comecei a trabalhar como assessor, eu, né, busquei trazer esses clientes que eu
que eu já atendia, né, no caso no Santander, mas acabei até trazendo clientes que eu tinha atendido em outras instituições, né, mas como eu falei, depois de ter feito essa primeira etapa, né, que também eu não tinha uma carteira muito grande, né, a única forma que eu vi que eu conseguiria captar novos clientes, né, era via cold call, né, porque via o meu relacionamento pessoal, eu não conhecia, enfim, muita gente que mais afortunado, né, que eu poderia assessorar, né. Então, depois de ter trazido esses clientes, né, eu foquei muito no cold call, que foi o meu foco aí durante vários anos para converter novos clientes, né. Você lembra mais ou menos quanto é que você tinha de base de carteira antes de começar a fazer cold call? Eu comecei a fazer o trabalho ao mesmo tempo, né? Na época Ah, que eu entendi. já virei assessor, eu já estava abordando o cliente que eu já atendia numa outra instituição e ao mesmo tempo eu já fazia cold call, né? Porque como você começa na profissão, a única coisa que você tem livre muito é o tempo, né? Então eu já comecei fazendo as duas coisas, né? Mas hoje, se eu for pegar a carteira de clientes que eu atendia já no passado, que já eram clientes meus, não deve passar de 10 milhões de reais, né? Então, hoje é bem irrisório frente à minha carteira atual, né? Então, a conversão veio Sim. muito de cold call mesmo. E hoje a tua carteira tá em quantos milhões? Hoje eu estou assessorando em torno de 400 milhões de reais Legal. dentro da XP. E durante quantos anos que você, fez cold call? Acho que eu nem coloquei isso aí na nossa, mas, você tem uma noção? É, eu acredito que eu tenha feito 3 anos de cold call. Acho que 2 anos, 2 a 3 anos, né? É claro que no início, né, eu fazia bastante cold call, né? E depois que eu via que eu comecei a captar novos clientes, né? Que eu fui montando uma carteira de clientes, e esses clientes eu precisava de tempo para atender esses clientes, cada vez fui diminuindo o tempo que eu despendia fazendo cold call, né, e aumentando o tempo que eu ia atendendo a minha carteira de clientes, né, e chegou o um momento que acho que 2 anos, 3 anos que eu parei de fazer cold call. Você acha que o teu discurso de cold call ele foi aprimorando também ao longo do tempo, conforme você ia fazendo mais e ficando mais fácil, ou não, ele sempre é difícil? Como você se sentia ao longo do tempo? Porque eu sei de muita gente que faz cold call, mas faz por um tempo e quando tem a possibilidade logo larga, né? Tipo, 2, 3 anos é muita coisa. Então, eu na verdade eu tinha um speech, né, que eu seguia, né, o mais difícil no começo é o prospect te dar atenção para te ouvir, né? Principalmente agora que a gente recebe muita ligação, muito call center entrando em contato, né? Então, no começo da ligação, eu já informava da onde que veio o contato do cliente, né? Para isso gerar um certo alinhamento, dele saber da onde que eu tive o contato dele, né? Então, quando ele dava essa primeira abertura, que também já era um pouco difícil, né? Mas quando ele dava essa primeira abertura, eu já, de cara, já apresentava o trabalho da XP, né? Então, eu tinha esse speech de apresentação, né? Então, da onde que via o contato dele, né? E ele dava essa abertura e eu apresentava o trabalho da XP, né? Comparando com o trabalho do banco, né? Que eu tinha saído, enfim, do banco com o objetivo de atender meus clientes pela XP, né? E quando eu conseguia, né, apresentar a XP, comparando, né, o trabalho de assessor com o gerente, comparando a plataforma de investimentos da XP com a do banco, né, o nível de conversão ele já aumentava muito, né? Então, o que era difícil era ter essa primeira abertura inicial, né? E o que eu fazia para ter essa primeira abertura era mostrar de onde que veio o contato, né? Porque o cliente, às vezes, você vai entrar em contato com ele e vai achar que, né, é uma mesa de call center entrando em contato, querendo vender alguma coisa, né? Então, quando eu conseguia me apresentar, né, falar da onde que eu vim, que eu saí do banco para atender meu cliente pela XP, falar um pouquinho do meu trabalho, o índice de conversão ele já aumentava absurdamente, né?
Mas Pelo mesmo menos assim é muito difícil os contatos, né? Então, sim. Pelo menos você conseguia, você tentava então primeiro quebrar essa barreira inicial para que a pessoa fale com você, aí depois você tentava logo tentar mostrar uma vantagem para ela. É uma coisa que eu tento trazer isso muito assim para os assessores. A pessoa para te ouvir, ela tem que ver claramente que existe uma vantagem entre o que ela tem e o que você está oferecendo para ela. E muitas vezes o assessor na ligação está muito preocupado em se vender, né? Ah, eu tenho que me vender para o cliente, eu tenho que mostrar que eu sou melhor, mas você tem que pensar qual é a dor desse cliente, tentar mostrar que você tem uma vantagem que vai ser boa para ele, não a gente vender nosso trabalho pura e simplesmente, né? Então, um pouquinho do que você fazia, pensando que você tinha uma lista de clientes que provavelmente estavam em banco, né? Até alguns anos atrás, a maior parte estava em banco, então é difícil a gente pegar, eu imagino, alguém que tivesse assessoria já, algo nesse sentido. Legal. E aí depois, quando a pessoa meio que se abria, aí você começava a conversar a partir dali e você tentava marcar uma segunda reunião ou não? Você tentava já meio que convencer ela que fazia sentido o teu trabalho nesse primeiro contato? quando tinha uma grande abertura, né, eu chegava a conseguir apresentar o meu trabalho, né, que tem muito valor, né, a proposta nossa de assessor de investimentos, comparando com o gerente, né, eu já buscava marcar uma reunião, né, às vezes na época mais presencial, né, hoje a gente acaba fazendo mais digital, né, ou se eu via que tinha uma abertura muito grande, eu já, eu, que eu vi que o cliente estava muito aberto, eu até já pedia para ele me enviar a carteira de investimentos dele do banco, né, e aí eu já fazia uma análise do portfólio dele, que nessa no segundo contato, ou nessa segunda, ou na primeira reunião, eu apresentava essa carteira, né? E aí eu agregava mais valor no nosso trabalho, que eu mostrava, né, como que estava sendo a rentabilidade dele do banco, um determinado produto, comparando com um produto que eu acessava dentro da XP, né? Então, como eu falei, o comecinho é um pouco mais difícil, né? O cliente dá essa abertura para você se apresentar, né? Depois que ele dá essa abertura, eu tentava mitigar isso, né, mostrando da onde que eu vim, qual que é o motivo do meu contato e etc. E eu conseguia apresentar a proposta nossa de trabalho, que tem muito valor, tudo ficava muito mais fácil, né? E agregar muito valor nessa parte de analisar a carteira dele do banco, né? Então, alguns clientes que não eram muito abertos, num segundo contato, né, a gente conversava um pouco mais e etc., mas sempre ia para essa linha também de analisar o portfólio dele do banco, né. Enfim, Uhum. a gente fazia a abertura da conta, né, às vezes começava com um determinado valor e o cliente, né, também, qualquer cliente hoje, ele vai comparando, né, o trabalho nosso, a carteira, a rentabilidade da carteira da XP, comparando com o do banco. Então, muitos clientes começaram com um pedaço do patrimônio, né? E depois foram migrando todo o recurso aí ao longo dos anos, né? Isso Mas é não é uma bem. coisa tão fácil assim, né? Então, foram muitos contatos, né? Acho que eram 100 contatos para ter uma conversão de 2 a 3 clientes. Mas era o único caminho que eu tinha, né? Tinha essa carteira de clientes, que não passava de 10 milhões de reais, né? Que não me demandava tempo, né? Porque eram poucos clientes também. E o meu tempo, praticamente no começo, era talvez 90% do tempo focado em fazer cold call, 30, 40 ligações por dia, né? Isso também durante muito tempo, então acho que deve ter muitos assessores que podem desistir de fazer o cold call, né? Porque o resultado também não vem muito no curtíssimo prazo, né? Então, um cliente que eu falava, um prospect que eu falava hoje, ele provavelmente virava cliente 3, 4 meses depois, né? Tive caso até de clientes que eu abri a conta anos depois de várias tentativas de contato, né? Só que eu sempre buscava fazer contato. Então, chegava um momento, 3, 4, 5 meses que eu estava fazendo cold call, eu começava a converter os primeiros clientes que eu falei no primeiro mês, né? Depois os clientes que eu falei no segundo mês, né? Porque os clientes acabam demorando para abrir conta, para enviar recurso e etc, né? Então, não é uma coisa que vai dar resultado tão no curtíssimo prazo, né?
mas eu fui fazendo isso ao longo do tempo, e sempre ao longo do tempo depois eu fui tendo conversões, né, abrindo novas contas desses clientes, alguns que eu já tinha falado há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, né, e sempre entrando em contato, conversando e etc, né, mas buscando apresentar esse trabalho nosso de assessor, né, que é o que tem muito valor, né, hoje, comparando com o modelo de trabalho que o cliente tem no banco, com a plataforma de investimentos que é mais fechada e etc. Tá? Eu acho que na época tinha um benefício também, porque isso foi o que? 2017, 2016, então muita gente já conhecia a XP, mas só de nome. Foi na época que a XP também começou a fazer um pouco de propaganda na televisão, né? A época também que os juros começou a cair, né? Então a rentabilidade dos clientes começou a diminuir, né? E então as pessoas conheciam a XP, mas ainda não tinham conta, né? E também com essa questão do mercado, né, que começou a reduzir a rentabilidade dos bancos, acho que isso também acabou na época sendo mais favorável também, né? Mas mesmo assim, eram muitos contatos para poucas conversões, acho que da mesma forma que é hoje, né? Não que hoje acho que seja mais difícil, né? Mas acho que teve algumas facilidades também na época, né? Eu não sei, eu acho que assim tem muito a ver com resiliência, né? Porque eu gosto muito de falar de funil, porque quando você tem o topo do teu funil cheio, é o que você fazia, né? Alimentar o topo do teu funil. Você estava sempre falando com pessoas novas, etc. Em algum momento ia converter. E outro ponto que é interessante é que provavelmente, isso eu quero até te perguntar, né? Na segunda vez que você ligava para um cliente que já tinha pelo menos conversado com você no primeiro momento, provavelmente é muito mais fácil de fazer ele se abrir, porque eu liguei para um cliente que nunca ouviu falar de mim, pelo menos ele me ouviu falar, aceitou conversar rapidinho, tá, não fechou. Na próxima ligação, eu posso ligar e me apresentar: oi, tudo bem? É a Ana que te ligou há tanto tempo atrás, da XP. Cara, já é diferente, porque ele já me conhece, quem sabe já tem meu WhatsApp. Então, quebrar a primeira barreira é difícil, mas provavelmente manter esse contato, essa cadência, depois já fica um pouco mais fácil, né? Porque a pessoa meio que te conhece, por mais que seja à distância. Não, exatamente, exatamente. Os prospects, né, que viraram meus clientes, não foi uma coisa fácil, né? Foram necessários vários contatos, né, reunião, né? Acho que poucos clientes eles viraram clientes mesmo com uma única ligação, né? Então muitos eu precisei entrar em contato, né? Conversar novamente. Às vezes eu analisava a carteira e não conseguia contato novamente para apresentar, né? Então, mas sempre entrando em contato com os clientes. E alguns clientes acredito até que eu tenha vencido o cansaço, assim, de tanto entrar em contato, mas acho que é um pouco do que você colocou mesmo, né? Acho que o primeiro contato é um pouco mais difícil, depois o cliente ele já vai te conhecer, já sabe que você é o Thiago, que veio de outra instituição financeira, etc., que é a pessoa que faz assessoria lá na XP, né? Então o nível de abertura acaba sendo maior, né? Isso sendo muito ativo, assim, eu vejo muitos assessores, acho que isso não vale apenas para cold call também, mas para o nosso trabalho, sendo muito passivo, né? Esperando que o cliente vá abrir a conta ou vai enviar determinado recurso, né? E o que a gente vê é que, infelizmente, o investimento não é prioridade para as pessoas, né? Então, isso acaba sendo uma segunda prioridade, né? Então, o cliente ele acaba não indo muito atrás, né? Então, realmente, né, a gente que precisa estar Você que tem entrando que em correr contato, atrás, sendo ativo total. para converter, né? E também para a Sim. segunda fase de captação de recursos também, né? Não, total, é. E nessa questão de cold call, eu imagino que tem dois pontos que eu tenho dúvida. O primeiro é como que você se organizava para todos esses leads, porque era uma cadência gigante, né? Então, para você ligar para essas pessoas, não sei se era Excel, não sei se existia CRM, né? No começo, a gente não sei se usava CRM, acho que não, né? Muito recente CRM. E não, e um ponto que eu queria complementar disso, essa era uma pergunta, mas você falou muito de longo prazo, né? Que você sempre estava olhando para longo prazo, não que você estava olhando para longo prazo, mas às vezes convertia no longo prazo. E às vezes, muito assessor hoje pode ter muita ansiedade de querer o resultado no curto prazo. E a nossa profissão é uma profissão que você precisa olhar para longo prazo, porque o resultado vem, você vai construindo um nome no mercado,
as pessoas vão te conhecendo, você vai se tornando referência em investimentos, né, para aquelas pessoas. Então, até o próprio cold call é um pouco disso, né? Você está ligando lá para um monte de gente, daqui a 1, 2, 3 anos, aquelas pessoas vão lembrar de ti, porque você está ali constantemente em contato com elas. Ah, mas lembrei da segunda pergunta. A primeira era sobre organização, como é que você se organizava para isso? E a segunda, a cadência. Como é que você fazia a cadência desses leads? Tinha tipo um prazo? O que você considera ideal, né? Até para a gente deixar alguma dica para as pessoas com relação a isso. Tá. Na época não tinha um CRM, né, como a gente tem hoje, então eu fazia o acompanhamento via Excel mesmo, né? E eu tentava diferenciar os clientes em relação à probabilidade de conversão, né? Então os clientes que eu via que eram mais abertos, né, eu tentava segregar eles de uma forma, né, ou os clientes que eu sabia que tinham um potencial maior em termos de patrimônio, tá? Mas fazia tudo isso via Excel. Eu não tinha muita métrica de, pô, vou tentar contato 3, 4 vezes e depois eu vou desistir, né? Então eu tentava o máximo possível, contato inúmeras vezes com o mesmo cliente. É claro que se o cliente não era nada receptivo, etc., né? Eu partia para um outro cliente, né? Mas sempre tentando contato, sempre ligando para o prospect, né? Então, como eu falei, foram vários contatos para virar vários clientes, né? Então, não é uma coisa que era de uma vez só, né? Mas isso tudo via acompanhamento via Excel, né? Hoje tem até na própria XP, enfim, acho que outras instituições também tem um CRM que tem de ajudar, né? Mas é um pouco o que você falou, né? Eu fazia a maior quantidade de contatos, né? Eu tinha o meu funil, né? E eu ia segregando isso, né? Mas isso segregando via abertura que eu via dos clientes, né? Então, se eu via que um cliente me dava muita abertura, se eu conseguia apresentar meu trabalho, pois eu já cheguei a analisar a carteira dele do banco, pô, já era um cliente que tinha uma possibilidade de conversão muito maior do que um prospect que eu não tive nem a possibilidade de tentar conversar com ele, né? Não deu nem a abertura de eu apresentar o meu trabalho. Então, eu ia segregando dessa forma, mas via Excel mesmo. Mas desculpa, qual que foi a outra pergunta que você fez? Uma delas, cadência. Se você tinha alguma cadência específica, tipo, vou ligar para esse cliente uma vez por semana, ou tipo, não me atendeu, eu ligo em um horário diferente, tipo, tinha algum, ou era meio no feeling mesmo, tipo, vou ligar bastante e aí até dar Era um pouco certo. no feeling, né? Mas no cold call é muito difícil, né, conseguir o contato com o cliente, né? Porque às vezes ele não podia conversar no momento, né? Então eu sempre perguntava qual que era o melhor dia e horário para entrar em contato, né? Então se o cliente falava, Thiago, me liga às 8 da noite, terça-feira, eu ligava às 8 da noite, terça-feira para ele, né? E, obviamente, né, se eu marcava com um cliente, e a gente vê muito isso também no Cold Call, né? Muita gente pede para você retornar num horário fora do horário comercial, que ele sabe que você não vai entrar em contato, né? Mas me surpreendia porque eu entrava em contato 8, 9 da noite no dia que ele tinha me falado comigo, né? Isso fez converter alguns clientes que eu não converteria, né? Porque ele viu que provavelmente eu estava sendo tá com perseverança, né, tentando, etc., querendo apresentar o meu trabalho mesmo, né? Mas se ele não conseguia contato, fulano, entrei em contato com você, como eu tinha marcado, não consegui, qual que é o melhor dia e horário para a gente tentar conversar novamente, né? E tentando contato. Claro que se eu via que não tinha uma certa receptividade, né, de não me responder e etc., eu já via que ali não ia gerar muito negócio, né? Então, e aí eu ia segregando muito dessa forma, mas não tinha muita métrica de entrar em contato uma vez por semana, etc. Uma atividade que eu fazia também que era interessante, que muitos prospects eu chegava a conversar, chegava a apresentar meu trabalho, né? Mas ainda não convertia, não viraram clientes, porque, como eu falei, investimentos não é uma prioridade para as pessoas, né? Então, às vezes, eu criava esse senso de oportunidade. Às vezes, apresentando alguma oportunidade de investimento
que eu tinha no momento, né, como uma reabertura de um fundo multimercado super famoso, né, e normalmente, nesse tipo de produto, em outras classes, tem ali uma data exata para fechar, né, então Urgência. eu criar essa urgência para o prospect, né, entrando em contato com ele, pô, tô com um fundo multimercado, super famoso, determinado gestor que vai reabrir, que está fechado há bastante tempo, né, vai fechar no dia tal, né, criava essa urgência e aí o prospect ele abria a conta para investir em determinado produto. E aí ele investia em determinado produto, né, mas aí já tinha a conta aberta comigo, etc, já dava para fazer algumas outras coisas, né. Então era uma forma também que eu criava essa urgência aí nos prospects e acabei tendo muito sucesso também dessa forma. E isso fazia também com que ele via que meu trabalho tinha valor, porque eu estava ligando para ele para oferecer uma oportunidade de investimento que o gerente dele, que ele tem conta, não fazia esse tipo de trabalho e não tinha também esse tipo de produto para apresentar para ele, né? E você chegava a usar Então, isso no discurso? Falar, eu tô te apresentando isso aqui, te apresentaram isso no banco, algo assim mais agressivo, ou o teu discurso era um pouco mais na linha de só mostrar o que você tinha e deixar o cliente perceber o valor? eu usava isso também no meu speech, né? Falar para ele que estava entrando em contato com ele para apresentar uma oportunidade pontual, que eu tenho acesso aqui na XP, que ele não conseguia acessar no banco, né? Às vezes o cliente ele até já tinha aberto a carteira para mim, então ele sabia que ele tinha um determinado fundo, às vezes eu podia até comparar com o fundo que ele tem, né? Então eu mostrava para ele, ó, esse fundo multimercado que vai abrir, comparando com aquele fundo que você tem no banco, né? Só para você ver o diferencial de rentabilidade, o fundo vai fechar em determinada data, então precisa entrar, depois o fundo vai ficar indisponível para investimento, então mostrando mesmo que isso tinha valor também para ele, né? Então, mas o cliente ele também via isso, né? Porque ele via que, pô, o assessor de investimento, né, da XP, que, que ele nem tinha conta ainda, né? Pô, tava ligando para ele para oferecer uma oportunidade de investimento interessante e o gerente dele, né, onde ele tinha todo o patrimônio, né, não ligava para ele para oferecer isso. Então, isso já criava essa visão na cabeça dele, né? Com Nosso trabalho certeza. já era mais diferenciado, né? Então quando a gente vai fazer cadência, acho que faz muito sentido isso, você tem que estar sempre encontrando motivos para estar ligando para aquele cliente de novo, né? Porque se você não conseguiu fazer o processinho normal, de tipo, beleza, te apresentei uma carteira, você veio aqui, entrou aqui, virou meu cliente, trouxe o dinheiro, então a gente precisa gerar valor para esse cliente de outras formas, né? Uma delas é trazer oportunidade de produtos. Às vezes, se você sabe, por exemplo, né, tô pensando aqui, ele tem uma ação na carteira ou algum outro produto na carteira, você pode ligar para falar sobre aquela ação ou sobre aquele fundo imobiliário e trazer alguma novidade sobre aquilo, tipo, teve um fato relevante ou teve alguma mudança no mercado que pode impactar aquele investimento. No fim, é ficar buscando formas de gerar valor para esse lead, para que ele sinta que você se importa com ele mais do que o que ele tem naquele momento. E aí, em algum momento, ele vai dizer, pô, olha só, tá aqui a Ana, tá aqui o Thiago me ligando e o meu assessor não faz isso, o meu gerente não faz isso, né? Então, é meio que gerar valor para ele. A parte seguinte da ligação inicial, ela fica muito parecida com o que a gente tem que fazer para conquistar um lead qualquer, né? Que é você acompanhar o lead, fazer um follow-up, Exatamente. fazer o que muda muito no cold call é o primeiro contato, como que você sai dali. Mas legal, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Até te perguntei, né, como é que você acompanhava, mas quais que foram, assim, as tuas maiores dificuldades? Porque eu fico pensando em eu ficar um dia inteiro aqui ligando para vários clientes, tudo bem, eu faço, beleza, mas eu ficar um dia inteiro ligando para vários clientes, fazendo cold call, que a gente sabe que é um pouco sofrido, durante semanas ou meses seguidos, quais eram as tuas dificuldades? Como é que também você se mantinha motivado, né, para se manter fazendo isso? Como é que foi assim a experiência para ti? É, olha, eu sinceramente eu nunca tive muito problema assim com motivação, assim, né? Eu acredito que é, a nossa profissão ela já é muito motivadora, né? Porque se você tem uma carteira de 10 milhões de reais, né? De clientes, né? E você consegue captar um cliente de 1 milhão de reais, né? Você cresceu o seu negócio 10% num único dia, né? E, consequentemente, o seu salário no mês que vem já vai ser 10% maior, né?
Então, eu por conta disso, eu nunca tive problema com motivação, né? Porque eu via que eu tinha crescimento e conforme eu ia crescendo, né, eu ia ganhando mais dinheiro, então isso já me motivava bastante, apesar de meu foco nunca ter sido financeiro no curto prazo, assim, né? Então vejo que isso pode ser um erro também para muitos assessores, né? Eu sempre foquei muito no longo prazo, né? E esse resultado financeiro acaba sendo uma consequência, né? Mas, Uhum. sem dúvida, essa atividade de cold call é uma atividade muito desmotivadora, né? Porque são vários nãos, né, que a gente recebe para alguns raros sims, né? Então eu tentava não me desmotivar quando um prospect não queria fazer negócio comigo, não queria ouvir sobre o meu trabalho, né? Eu acho que não dá, É, não dá pra. Tipo, talvez o assessor não precise levar tanto pro pessoal, né? Aquele não, se você leva ele muito pro pessoal, aí dói demais, né? Ou às vezes o cliente ser grosseiro com você, etc. Então tem que pensar ali, naquele momento é só um número, e aí ele vai se tornar uma pessoa muito importante para você no momento que ele quiser falar contigo, e aí você começa, né, a enxergar ele como um cliente, como uma pessoa a mais que você está tentando trabalhar e fazer tornar seu cliente, ser importante para você. Mas quando vem um não sofrido, uma pessoa que é grosseira com você, às vezes a gente nem sabe como foi o dia daquela pessoa. E ela tá recebendo uma ligação de quem ela não conhece, né? Que às vezes acontece com a gente também quando recebe um telemarketing de exatamente. uma Vivo. Aí você fica, nossa, cara, tô no meio de uma reunião, a pessoa tá me ligando, então nunca vai ser bom. Então, eu acho que se a gente se colocar no outro lado e pensar, não, beleza, não é importante, vou pro próximo, vou bater talvez uma meta, né, diária, acho que isso pode ajudar. Exato, Você né? E focar pode nos falar. sims, né? Então, eu ficava super feliz quando abria a conta de um cliente para investir 50, 100 mil reais, né? Então, eu focava nisso, né? Então, no que estava dando certo, né? Então, se eu focava no que não estava dando certo, nos vários nãos que eu recebia, né? Então, realmente não tinha como ficar motivado mesmo, né? E hoje, se a gente pensar em um assessor, né? Os assessores hoje que tem aí na tua equipe, ou assessores talvez que estão no teu escritório, que você sabe que são mais júniores e não tem muitas fontes de captação, então a pessoa não tem networking, não tem, enfim, não tem outras estratégias de captação que ela possa utilizar. Você acha que a pessoa começando a fazer cold call de alguma maneira, indo atrás, às vezes até fazer cold call para PJ, né? Que às vezes é mais fácil o acesso, você entrar em contato com PJs para marcar reunião. É um bom caminho para esse momento e você teria alguma dica para dar para essas pessoas que estão começando agora e talvez podem estar se sentindo desmotivadas porque o resultado não vem tão rápido quanto esperado? Não, eu vejo que é um bom caminho. Como eu falei, no meu caso foi o único caminho, né? Porque não tinha um relacionamento próximo, né? De pessoas muito afortunadas, né? Eu acredito que seja o único caminho de muita gente, né? Com certeza. Eu acredito que hoje é, tem algumas vantagens, algumas facilidades, né? É, já que, né, tanto o trabalho da XP como de outras instituições independentes, né, é muito mais conhecido, né? E apesar de muitos investidores terem já contra a XP em outras instituições, ele também pode estar muito mal assistido, né? Então tem a possibilidade de assessorar um cliente que já tenha contra a XP, mas esteja mal assistido em outros escritórios, ou em outros escritórios de investimento, né? Mas o trabalho de cold call tem que ter uma mega dedicação, né? Tem que ter uma intensidade comercial absurda, né? Então tem que realmente fazer 30, 40 ligações por dia, né? Tem que ter com muita disciplina, né? E como eu falei, não esperando resultado no curto prazo, né? Mas é um trabalho diário, né? É, muita intensidade, né? Que gera frutos no médio prazo, né? Então acho que é só ter dedicação, perseverança, não se desmotivar, né? Focar no que tentar se motivar no cliente que está dando certo, nos poucos sims que vão virar, né?
mas é uma forma de captação, né? Eu acredito também que quem está focando hoje também, um cliente um pouco mais PJ também, consegue também agregar muito valor, né? Porque muitos investidores, hoje pessoa física já tem conta, né, em instituições, mas é claro que o mercado ainda tem muito espaço para crescer, né? Acho que está muito no começo ainda, né? Mas para o investidor PJ ainda está muito no começo, né? Talvez seja um momento hoje que era há 6, 7 anos atrás, quando eu entrei lá atrás, né? Então eu acho que tem um pouco, acho que tem algumas facilidades, né? Acho que tem algumas dificuldades também, né? Mas tem que se dedicar e tem muita intensidade comercial, né? Sim, eu vejo que no fim das contas, né, de tudo que a gente conversou aqui, cold call se resume a você ter resiliência, ter intensidade, fazer bastante ligações e é isso, assim, não tem muito segredo, né? O discurso ele vai melhorando ao longo do tempo. Não existe provavelmente um discurso que funciona, você tem que meio que ir se adaptando, né, a cada caso de cada cliente, a cada situação específica e fazer muito número de ligação. Eu tenho mais uma pergunta antes de a gente ir para o próximo assunto sobre cold call. Você tinha talvez algum horário específico que você era mais produtivo ou não? Ou você acabava ligando em qualquer horário, não tinha muito isso? Eu acabava entrando em contato qualquer horário, né? Porque como eu tinha poucos clientes, né? Eu não tinha muito o que fazer durante o dia, né? Então eu ficava o dia inteiro tentando contato com clientes, né? É claro que mudou, né? Depois de alguns anos, né? Eu fui crescendo a minha carteira de clientes, né? E o tempo despendido para o cold call ele foi diminuindo, né? Então, talvez no início, 90% do meu tempo estava focado em cold call, 10% em atender os meus clientes que eu já tinha. Conforme o tempo foi passando, eu fui cada vez menos fazendo cold call e cada vez mais é, despendendo meu tempo para atender essa carteira de clientes, tá? É, Até porque chegou um momento que eu vi que o meu nível de conversão de novos clientes era maior em atender a minha carteira de clientes do que fazer cold call, né? Então, se cold call eu tinha que fazer 100 ligações por dia para virar um, dois clientes, né? Ou 100 ligações para virar um, dois clientes. Se eu atendesse bem a carteira de clientes que eu tinha já montado, né? Isso começou em algum momento a gerar mais leads, mais clientes do que o cold call. E então, aí uma época, aí com o tempo foi passando, eu fui focando no atendimento na minha base de clientes, em atender bem os meus clientes que eu já tinha. E aí essa foi a segunda forma que eu cresci, né? Mas isso durou aí um processo de 2 anos e meio, né? Então chegou um momento que talvez eu fazia 10% do meu tempo fazer cold call, né? Quando eu acabava de fazer tudo que eu tinha que fazer com a carteira dos clientes, eu focava no cold call, chegou um momento que não fazia mais sentido, né? Porque a minha carteira gerava mais indicações, mais clientes, e eu tinha que atender bem os meus clientes também, né? Que já tinham Total. fechado comigo. Mas isso demorou, acho que 2 anos e meio. Depois eu parei de fazer o cold call, né? Então acho que é mais uma atividade para essa etapa inicial, né? De você estruturar uma carteira de clientes, né? E depois que tiver uma carteira de clientes com uma quantidade interessante, focar mais, né, no atendimento dessa carteira de clientes, porque esses clientes vão gerar indicações, né? Vão aportar recursos, né? E aqui onde vai ter mais resultado, né? Mas Não, com pô, esse processo certeza. demorou bastante tempo, né? Você insistiu bastante ainda, porque depois dos meus 40, 50 milhões, eu foquei muito em indicação, 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 porque vinha muita indicação e óbvio que faz bastante sentido, achei legal, né, que você insistiu por bastante tempo, porque aí depois teu crescimento provavelmente foi mais rápido, você tinha mais clientes diferentes para chamar e etc. E hoje você está com uma carteira, né, gigante de 400 milhões para um assessor, é uma carteira muito, muito grande. Então, hoje, assim, olhando para o momento atual, você foca 100% em indicação e na gestão da tua carteira de clientes? Isso, sim. Hoje 100% focado na minha carteira de clientes, né? Mas se eu for pegar, eu acho que até devo ter alguma planilha de Excel da época de Cold Call, e eu cheguei a fazer mais de 1.000 contatos, né? Acho que alguns Nossa, milhares de contatos. Então,
Foram muitos contatos, né? E você tem uma noção de quanto de carteira que você trouxe com cold call? Em número? Nunca cheguei a analisar, é, mas se eu for pegar direta e indiretamente, o percentual super alto, né? Porque e hoje boa parte dos meus maiores clientes hoje vieram de cold call, né? É, e, mas indiretamente vieram muitos clientes, né? Porque eu abri uma conta, então uma Gente, conta que eu abria de um cliente novo era um relacionamento totalmente diferente, né? Então eu chegava a abrir a conta do marido, da esposa, dos filhos, né? Então indiretamente a minha carteira foi construída via cold call, né? sim, 100% É, praticamente, né? é, Diretamente foi uma parte, depois. exatamente, exatamente. Não, legal. Mas é uma baita história, assim, porque é uma carteira muito grande. E até te perguntando algo que está fora do script, né? Algumas coisas fora do script. O que que você planeja assim para os teus próximos anos? Como é que você vê a tua carreira para os próximos anos? Porque é muito difícil crescer também com uma carteira de 400 milhões, né? Continuar crescendo no mesmo ritmo, etc. Como é que tá assim como que você planeja fazer a gestão da tua carteira daqui para frente e continuar crescendo? Não, perfeito. Na verdade, eu tenho duas pessoas que trabalham junto comigo, né? Então, eu tenho uma equipe aqui no meu escritório, né? Então, eu fico focado no relacionamento comercial e nas decisões de investimento, né? 100% focado em atender os meus clientes. Eu tenho um assessor que trabalha comigo já faz 3 anos, que é o Natan, que ele me ajuda também no relacionamento, mas principalmente nas atividades operacionais, né? Porque chega um momento que eu vi que eu, entre aspas, perdia muito do meu tempo em atividades operacionais de investimento, resgate, cadastro, né? Então eu trouxe o Natan para trabalhar junto comigo já faz bastante tempo. Hoje ele é meu sócio, né, dentro da minha carteira, né? Então ele fica focado mais na parte operacional e eu tenho tempo para atender meu cliente, né? De fazer o trabalho comercial que é onde vai gerar novos clientes e também a parte de tomada de decisão de investimento e etc., né? Então, que é onde vai agregar valor para o meu cliente. E eu também tenho outro assessor que trabalha junto comigo, que acaba atendendo clientes com patrimônio um pouco menor, tá? Ô, Então, Thiago, desculpa, e nesse momento, antes de você chegar nessa carteira, talvez quando lá estava com seus 100, cento e poucos milhões, quando que você entendeu que era o momento que você disse, cara, eu preciso de alguém agora para trabalhar comigo, porque senão eu vou parar de crescer, porque não consigo mais fazer sozinho? Teve uma virada de chave que você falou, preciso fazer alguma coisa? sim, eu busco ser muito ativo na gestão da minha carteira, né? Então, eu sempre estou em contato com o meu cliente. Se eu não estou falando no telefone, eu acredito que para mim eu não estou trabalhando, né? Então, até porque o nosso trabalho ele é muito comercial, né? E chegou um momento que eu comecei a ter uma carteira de clientes grande, com uma grande quantidade de clientes, e eu vi que eu não estava conseguindo ter e fazer um trabalho muito ativo, né? Eu estava sendo muito mais passivo do que ativo e resolvendo muito mais problema operacional do que tomada de decisão de investimento e etc. Né? Então, resolver problema de cadastro, de aplicação de resgate de fundo e etc. É claro que hoje a empresa ela tem uma área operacional que ajuda o assessor aqui no escritório, com algumas pessoas que trabalham, né? Mas na época que eu, né, quando eu iniciei no escritório, né? Então a estrutura era muito menor e não tinha essa assessoria por parte do escritório, né? Então, quando eu vi que Uhum. eu não estava conseguindo ser ativo e eu estava resolvendo mais pepino e trabalho operacional do que fazer o comercial e entrar em contato com o meu cliente, eu vi que tinha necessidade de trazer uma pessoa para trabalhar junto comigo. E aí eu trouxe o Natan para me ajudar nesse quesito, né? E isso acho que é um problema também, assim, eu vejo que muito assessor acaba sendo muito passivo, né? É, é, não tendo essa atividade muito ativa, né? Então, eu estou sempre entrando em contato com o meu cliente,
fazendo reunião para falar de cenário, de mercado, de readequar a carteira em relação ao cenário que ele vai mudando, entrando em contato para aproveitar uma oportunidade de investimento interessante, né? E muitos clientes, na verdade, vêm trabalhar comigo muito por conta disso, né? De eu fazer uma gestão muito ativa do portfólio, né? Não de apresentar apenas oportunidades de produto, né? Mas realmente de readequar a carteira conforme o mercado vai mudando. Então, fui criando algumas boas práticas também nos últimos anos, né? Mas quando eu vi que eu realmente não estava conseguindo ser ativo e fazendo o trabalho que eu conseguia fazer lá no começo, né? Então, meu tempo estava 100% focado a um operacional, que é onde não vai agregar valor para o trabalho é necessário, né? Mas é onde não vai agregar valor em termos de trazer novos clientes e também agregar valor para o cliente, né? Em termos de gerenciar o portfólio e etc. Até essa questão de WhatsApp. WhatsApp, eu sempre falo que o WhatsApp não vende, porque a gente tem que estar falando com o cliente, a gente tem que estar vendo o cliente, a gente tem que estar visitando o cliente para trazer resultado, para trazer mais dinheiro. Então, acho que isso faz muita diferença mesmo. E, assim, sobre essa questão de revisão de carteira e relacionamento com o cliente, você tem alguma cadência específica? Tipo, eu ligo para os meus clientes a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou não tem isso pré-determinado? Eu tenho isso um pouco pré-determinado. Eu tenho algumas boas práticas que eu fui aprimorando aí nos últimos anos, né? Então, eu sempre busco, principalmente com meus principais clientes, fazer uma reunião pelo menos uma vez ao ano presencial ou agora virtual, né? Para passar a visão de cenário. Isso normalmente no final do ano ou no começo do ano, né? Isso, na verdade, faço com todos os clientes, né? A grande maioria via reunião, a minoria via telefone, né? Mas com todos os clientes eu busco fazer isso, né? Para entender como que está qual que vai ser a perspectiva dele de acúmulo de patrimônio para o ano, para entender os novos objetivos de investimento dele e também para passar a visão de cenário, né? Então, todo começo de ano eu já passo um pouco da visão que a gente tem para o cenário do ano e eu já reestruturo a carteira com base nesse novo cenário que, enfim, vai mudando ao longo do tempo, né? Quando eventualmente eu vejo que tem alguma oportunidade de investimento interessante, que seja muito interessante mesmo, eu busco apresentar para o meu cliente também, né? Então eu até utilizo muito o CRM também para ser mais eficiente nessa atuação, né? Então eu não busco apresentar oportunidades de investimento todo mês, até porque todo mês tem oportunidade de investimento interessante, né? Mas nesse caso eu entro em contato quando eu vejo que tem uma oportunidade mesmo interessante, que eu vejo que faz sentido, né? E com o CRM eu consigo ser muito eficiente, né? Porque eu posso oferecer um determinado produto, por exemplo, que tem um prazo de investimento muito longo e o CRM mostra que eu já ofereci um produto semelhante no passado e o cliente não quis por algum motivo. Então, isso me faz ser Legal, eficiente, porque eu muito sei que eu bom. não vou perder tempo oferecendo um produto que eu já sei que para ele pode não fazer sentido, ou porque ele não quis e etc. Né? Eu busco também fazer call semestral também, né? Então, eu segrego a carteira dos meus clientes de algumas formas, né? Então, clientes com patrimônio maior, eu sou mais ativo, né? Clientes com patrimônio menor, né? Eu acabo sendo mais passivo, né? Então, semestralmente eu também faço essa reunião anual, que eu faço também com meus maiores clientes, né? Então, para passar como que foi o semestre, né? E também para passar o que a gente está vendo do semestre seguinte, né? Porque, enfim, o mercado ele também vai mudando, né? Então, eu não tenho uma E regra muito específica, mas eu estou sempre entrando em contato com o tá cliente. sempre Então, dando contato. exato. E você fala só sobre investimentos ou você acaba trazendo muitos temas relacionados a outros assuntos também? Eu não digo nem, talvez, como você falando, nessa reunião anual você acaba falando de objetivos e tal, então você tenta trazer temas diferentes para o cliente, para mostrar que você está ali presente, olhando para a vida financeira dele como um todo, ou você foca mais em investimentos e aí o resto vem meio que secundário? Eu foco muito na parte de investimento, mas nesse contato, até também nas primeiras reuniões que eu tenho com os clientes, eu sempre busco conhecer o meu cliente muito a fundo, né?
Então, eu sei se o cliente tem filhos, não tem filhos, qual é a idade dos filhos, se é casado, se é solteiro, né? Então, tanto nas primeiras reuniões como nessas reuniões anuais ou semestrais, né? O cliente que me passa mais de informações em relação aos objetivos dele, se mudou ou se não mudou, né? E eu tenho tudo registrado no CRM, então eu sei que determinado cliente, a carteira de investimento dele está estruturada para comprar um apartamento daqui a 5 anos, né? Então eu tento revisitar esse objetivo, né? Se ele mantém, né? Então isso mostra também que para o cliente que eu conheço ele a fundo, né? Porque eu sei que eu estruturei a carteira para um determinado objetivo, né? E ele vê que a carteira dele está estruturada e personalizada para esse objetivo dele, né? E é uma coisa que ele vai me atualizando ao longo do tempo, né? E é muito comum, às vezes, os objetivos mudarem, né? Então, falar, Thiago, pô, não preciso mais comprar um apartamento, né? Agora eu quero viver de aluguel, tenho um recurso agora para. Eu vou vender o apartamento amanhã e etc. Então, nesses contatos, o cliente me passa mais informações do que mudou. Pergunta também se tem alguma dúvida da carteira e etc. E aí eu foco mais na parte de investimento mesmo, em cenário e etc., para remanejar a carteira com base no cenário e às vezes com base na mudança que ele pode me passar, né? Mas eu utilizo muito o CRM, então eu busco pegar o máximo de informações, principalmente nos primeiros contatos, né? E sempre revisitando isso também, né? Então, porque como são muitos clientes, né? Então às vezes você acaba podendo esquecer algum tipo de informação, mas também para me auxiliar em atuação de outras frentes, né? Então, se eu sei que um determinado cliente ele tem filhos, está na idade de acumulação de patrimônio, né? Ele pode ser um perfil de cliente para trabalhar, às vezes, com outro produto, como um seguro de vida, né? Um cliente que, às vezes, ele está numa idade mais avançada e etc., né? Então, posso também entrar em contato com ele falando um pouco sobre sucessão patrimonial, né? Que também é um tema que eu estou me especializando bastante agora, né? Mas sempre falando muito sobre a parte de investimento mesmo, né? Sim, sempre Mas sempre acaba conhecendo muito voltando. cliente, Sempre exato. conhecendo muito cliente. Não, pô, muito legal, assim, acho que obrigada por compartilhar tudo, né? É sempre bom a gente reforçar alguns pontos e tá lembrando ali que o que faz o cliente ficar com a gente é estar perto dele, é falar com ele, é se conectar com ele. Então, acho que tudo que você falou faz muito sentido para mim também. É muito legal. E acho que a última pergunta, né? A gente já está chegando quase 1 hora de gravação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os assessores, né? Talvez alguma dica ou para as pessoas que estão começando. Enfim, algo que você acha que vai fazer sentido, que vai ajudar eles de alguma maneira. Tá. Não, é, de mensagem que eu posso deixar não desistir no começo, né? É uma profissão que o começo é o mais difícil, né? Porque é o período que precisa captar uma carteira de clientes, né? Então, é como passar ali na fase de arrebentação ali. Depois que você passa, tudo fica mais fácil, né? Então, depois que você consegue ter uma carteira de clientes, tudo fica mais fácil, né? Porque você tem clientes para te indicar novos clientes, né? Então, o começo é um pouco mais difícil, então não tentar desistir. Até porque é uma profissão super prazerosa, né? É, no sentido de ter independência de trabalho, né? Dependendo do escritório, você tem independência de fazer home office, de trabalhar de qualquer lugar, né? E é prazerosa no sentido de também buscar fazer o bem para o cliente, né? Porque você está ajudando uma pessoa a realizar um determinado sonho dela, né? Seja comprar uma casa, um carro ou se aposentar, né? Enfim, participando também bastante da economia, né? Então, muitos produtos que a gente investe, a gente acaba dando crédito para o mercado, né? Ajudando vários setores a se desenvolver. Então, acho que tem um prazer também nesse sentido, né? O mais importante, assim, o que eu poderia deixar de mensagem é focar no cliente. Então, eu sempre busquei colocar meu cliente em primeiríssimo lugar, né? Então, como até comentei aqui anteriormente, eu nunca foquei em remuneração no curto prazo, né? Eu sempre busquei fazer o melhor para o meu cliente, isso com independência, com
com imparcialidade. Então, muitos produtos de investimentos que eu indico para o meu cliente são produtos que eu faço na minha carteira pessoa física, então sou super alinhado em relação a isso, né? Então, é focar no cliente, né? Fazer realmente o bem para ele, né? Estruturar um portfólio que realmente esteja adequado para ele, para ter um crescimento em conjunto no longo prazo, né? Então, tem clientes que já trabalham comigo uma década, tem clientes que já estão comigo há 7 anos, né? Então, o foco não é poucos clientes que eu vejo se preocupam com rentabilidade, isso é a minoria da minoria, né? Então, realmente é focar no cliente, colocar ele em primeiro lugar, se dedicar bastante, né? Uma profissão que precisa se desenvolver muito comercialmente, mas também eu vejo que é uma profissão que precisa ter muito estudo, conhecimento, né? Então eu sempre busco também estudar, ler bastante. Claro que também é um assunto que eu gosto bastante, mas vira e mexe eu estou final de semana vendo podcast, live e etc. Então isso até é uma dica legal, porque eu conhecendo a fundo determinado produto, ou sabendo o que está acontecendo no mercado, eu tenho um know-how melhor para passar para o meu cliente, eu consigo falar melhor dos produtos, né? Então isso passa muito confiança para eles, então isso faz com que o assessor consiga trabalhar e captar mais dinheiro, né? Porque o nosso trabalho envolve muita confiança, né? Então, quanto mais você entende do assunto, mais fácil você consegue explicar. Né? Porque não, e no mercado financeiro a gente está sempre aprendendo, né? Porque muda tudo muito rápido e acontecem coisas novas que a gente não imaginava. Então, com exato, certeza. exatamente. Então, pô, tem produtos que eu aloco hoje que, pô, há 2, 3 anos atrás eu não conhecia, né? Então, precisa muita dedicação nesse sentido, de conhecer, de participar das lives, de conversar com gestores, pô, de estudar bastante, né? Porque quanto mais conhece, melhor vai alocar para o cliente em termos de investimento e mais confiança vai passar para o cliente, consequentemente, mais vai captar, né? Então, precisa realmente se dedicar bastante e ter visão de longo prazo, assim, né? Então, o resultado vem, não tem muito segredo, né? Acho que é se dedicar bastante, ser muito comercial, muita intensidade comercial, né? Que focando realmente no cliente, né? Ajudando ele, o cliente vê isso, né? Que você está ajudando ele, que não está só ligando para vender um determinado produto, etc. Você está fazendo uma alocação de investimento, com base que realmente ele precisa, né? Conhecendo ele, os resultados vêm, né? Então, enfim, acho que é uma profissão muito, muito prazerosa, né? Então, e eu vejo que está ainda muito no começo, assim, né? Então, acredito que tem muitas pessoas que já investem na XP, já investem em outras instituições, né? Mas ainda tem um oceano azul pela frente, né? Acho que o momento de mercado ainda é muito bom. O momento está equivalente ao momento que eu peguei lá atrás, o sentido de juros está muito alto, os juros vai começar a cair, o retorno dos investimentos mais tradicionais vai diminuir, então isso vai fazer com que os clientes comecem a investir mais com a gente, né? Enfim, tem muito crescimento nesse mercado, né? Então, se for até comparar com o mercado lá fora, a gente ainda tem muito, muito crescimento, né? Então ainda está, acho que Total. no começo, né? Mas é uma profissão super prazerosa, né? Acho que não desistir, se dedicar ao máximo e focar no longo prazo, né? E no cliente, principalmente, né? No cliente, com certeza, não, acho que faz muito sentido, focar no cliente, isso que vai trazer resultado, ele vai sentir, né, que você está trabalhando por ele, então isso faz muita diferença, o cliente sentir que você quer que ele cresça, quer ajudar ele mesmo, tá próximo dele, se importa de verdade com ele, né, que eu acho que tem um pouco disso, assim, de a gente olhar aquele cliente como uma pessoa que tem o dinheiro da vida dela, às vezes com a gente, então a gente tem que ter muita empatia, né, na hora de lidar com essas pessoas, então, muito legal, assim, obrigada de verdade, foi sensacional, acho que quem estiver assistindo a gente ou ouvindo, com certeza deve ter gostado muito, tirado muitos insights, que isso ajuda muito, e muito obrigada. Imagina, Ana, eu que agradeço a oportunidade, pô, estou super à disposição, espero que ajude aí novos assessores aí que estão entrando na carreira também. Com certeza, e para quem estiver ouvindo a gente, compartilha, né, com seus colegas assessores, se vocês estiverem ouvindo no YouTube, curtam, comentem, que isso ajuda a gente aqui bastante. E no Spotify não tem como curtir, mas você pode compartilhar, que já ajuda bastante. Beleza, obrigada, tá, Thiago? Boa noite.
Imagina. Boa noite, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.